Diz assim a palavra: desvenda os meus olhos para que eu veja. Diga: desvenda os meus olhos. Desvenda os meus olhos para que eu veja. Eis aqui uma oração que um homem estava fazendo, que não era Davi. Uma oração em forma de cântico. Um pedido. Qual era o pedido? Desvenda os meus olhos. Abra os meus olhos. Limpa os meus olhos. Porque eu quero ver. Se ele estava pedindo para desvendar os olhos, é porque os olhos dele estavam o quê? Fechado, tapado. Se ele estava pedindo para que os olhos dele fossem desvendados, é porque algo ele não estava vendo. E se ele não estava vendo algo, ele queria o quê? Ver. Ele queria enxergar. E a pior cegueira é a cegueira daquele que não quer ver. Porque preste atenção, quando um cego, ele já nasceu cego, um cego de nascença, quando ele nasce cego, ele vai se adaptando, ele vai se moldando a vida, ele vai se adaptando, ele vai crescendo cego, mas vai crescendo, adaptando aquilo que a sua vida está querendo, ou ele vai se adaptando para poder sobreviver. Então a questão é a diferença de um cego que já nasceu cego, de um cego que não quer ver, ou o cego que enxerga. Esse é o pior cego. E o cego que se tornou cego depois que perdeu a visão. O salmista, quando ele escreveu esse salmo, eu falei que eu não sei, eu falei aqui que era Davi, que não era Davi, mas o salmo é tão grande que ninguém sabe quem foi que escreveu tudo, um salmo tão grande. Então eu entendo que o salmista, quando ele escreveu esse verso, ele estava pedindo algo para o Senhor, e ele foi bem categórico naquilo que ele estava falando para o Senhor, porque Deus é Deus, Deus é Deus que quer que nós oremos a Ele. Alguém tem que orar, e quando orar, tem que saber aquilo que está pedindo para o Senhor. Senhor, me dá um carro. Aí Deus dá um carro para ele. Aí o carro quebra. Aí ele diz: essa porcaria, essa miséria, esse demônio do inferno, essa praga. Quando você orar, tem que ser categórico naquilo que você for orar, naquilo que você for pedir. Quem está me ouvindo, diga amém. Por quê? Porque depois você vai culpar a Deus. Deus, me dá um marido. Deus, eu quero um marido. Deus, me dá um marido. E desculpe as solteiras de plantão e quem está ouvindo em casa também. Deus não vai te dar um marido, porque Deus não é santo casamenteiro. Você pode orar para Deus te dar equilíbrio e discernimento, para que o Senhor coloque diante de você uma pessoa e você escolha qual é que você quer. Porque senão depois o camarada casou, aí ele se afastou da igreja, foi para o bar, para o boteco, está lá na prostituição. Aí a mulher vai orar e vai dizer: esse demônio, essa praga que Deus me deu. Deus não dá praga a ninguém, porque Deus é sábio. Quem está entendendo, diga amém. Quando você for orar, seja categórico. Eu pago aluguel há alguns anos, mas eu já orei para o Senhor. Eu disse qual é o tipo de casa que eu quero. Não está demorando, vai chegar na hora certa. Não é porque a gente é enjoado, sabe o que é? É porque quando a gente for orar, tem que orar da forma certa. Porque a palavra do Senhor diz que o meu povo erra, o meu povo peca porque não conhece. E porque não conhece, por que não conhece? Porque é cego espiritual. E se não conhece, é porque não ouviu ainda. A palavra do Senhor fala que Jesus curou um cego, passou um lodo nos seus olhos, cuspiu no chão, fez um lodo, colocou nos seus olhos e diz: vai e lava-te no tanque de Siloé. E ele foi. É engraçado que
O Senhor disse: vai, e ele foi. Mas ele não era cego? Era, mas foi. Sabe qual é o problema? É que tem gente que tem a visão natural, e o Senhor Deus está falando com ele, mas ele é cego espiritual, ele não vai. Pegou não, né? Eu vou falar de novo. Deus fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tem gente que não entende. Por quê? Porque os olhos só refletem a imagem daquilo que nós estamos enxergando no natural. E quando Deus fala com a gente precisa enxergar. E o enxergar não é com os olhos naturais, é com o ouvido. Jesus disse: vai, e ele foi. E depois de uns dias, Jesus encontrou de novo ele. E Jesus foi falar com o cego. E quando Jesus estava falando com o cego, ele não sabia quem era. Por quê? Porque ele não tinha enxergado. Mas diz a palavra que quando o Senhor Jesus fala com ele, de novo ele diz: agora eu entendi. Ele se prostrou e adorou o Senhor, porque ele reconheceu quem era Jesus. O cego, quando ele nasce, de nascença, ele vai se adaptando, ele vai crescendo nas suas necessidades, ele vai crescendo e ele vai se adaptando. Estuda o Braille, estuda até em escolas que é natural, ele não tem a visão, mas ele tem a sua audição bem avançada, ou seja, os 5 sentidos, o que ele usa mais é a audição, porque ele não tem a visão. Então o cego, ele escuta bem e traz tudo adaptado para a sua vida. Agora preste atenção numa coisa: o cego que nasceu cego, ele se adaptou na vida dele para usar mais a audição. Preste atenção. Quer ver? Vem cá, do celular, vem cá. Vem aqui. Quer ver, ó? Subiu, tranquilo? Vem cá, tira o teu óculos só um pouquinho. Olha aí que beleza. Põe o óculos em cima da máscara. Tu se atreve a descer dessa escada? Não? Por quê? Por quê? Não estou enxergando. Porque não está enxergando. Mas se você tentar, você consegue. Consegue ou não? Auxilia ele aqui, ó, Alessandro. Vamos começar o nosso teatro de hoje. Vem cá. Tenta descer, mas não pega nele não. Deixa ele descer. Olha aí, ó. Opa. Aí, ó. Devagar. Segura ele. Deixa ele cair não, hein? Não é teatro, gente. Isso aqui é só para que você entenda. Aí, pronto. Obrigado, viu? Vamos aplaudir o nome do Senhor pela vida do futuro pastor. Foi Deus que falou que ele ia ser pastor da igreja, hein? Foi o Senhor que falou. Agora faz o seguinte: fecha os teus olhos por um minutinho só. Fecha os olhos. Não enxerga nada. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Tenta imaginar. Não abre os teus olhos agora. Tenta imaginar você se levantando. Tenta só se levantar e você indo ao banheiro. Você descendo as escadas. Você entrando no carro. Tenta imaginar na sua casa você saindo do quarto, indo para a cozinha, acendendo o fogão, indo ao banheiro, fazendo as suas necessidades básicas. Tenta imaginar um dia após dia, um dia após o outro. Tenta imaginar isso. Pode abrir os olhos. Você já parou para pensar que dificuldade seria se você não tivesse os olhos, a visão que você enxerga agora? Já parou para pensar que dificuldade seria? Só que o problema daquilo que nós vamos ministrar a partir de agora, obrigado, viu? Não é essa visão natural, é o espiritual. Porque tem gente que não enxerga um palmo além do nariz. E por não enxergar no espiritual, ele não vê nem os benefícios e nem os perigos que ele passa. Porque ele não enxerga. E se ele não enxerga no espiritual, ele é um cego espiritual. E a cegueira espiritual é algo muito sério, que precisamos tratar, porque há um causador na cegueira espiritual. O causador da cegueira espiritual se chama Satanás, Lúcifer,
o diabo, o inimigo das nossas almas. Ele é o causador da cegueira espiritual. Ele quer que a gente não enxergue. E ele vai fazer de tudo para que a gente não enxergue aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu poderia falar das consequências da cegueira espiritual. Uma delas é o pecado. O pecado, a incredulidade chegando na vida do homem por causa do pecado. Mas tem gente que não é pecado e mesmo assim ele não enxerga. E por não enxergar, precisa de alguém como o irmão Alessandro para direcionar ele para o ambiente onde é o ambiente da nossa vitória. Onde é o ambiente da nossa vitória. Onde é o ambiente onde o Senhor quer que nós vamos a esse lugar. Escute. Deus, ele não quer fazer nada nas escuras, mas ele quer que você acredite, tá? O Senhor não quer fazer nada nas escuras, mas ele quer que você confie pelo menos. Quando eu olho para a palavra, eu vejo o Senhor Jesus com seus discípulos. Diz a palavra que eles estavam de um lado da margem do mar, e Jesus falando aos discípulos diz: passamos para o outro lado, vamos para o outro lado, eu vou com vocês para o outro lado. Quando Jesus disse vamos para o outro lado, percebe-se que quando ele falou, ele não disse assim vá para o outro lado, ele disse vamos para o outro lado. Sabe o que é isso? Ele quer que você abra os teus olhos para que você entenda que ele está com você. Quando ele disse para os discípulos vamos para o outro lado, era porque do outro lado tinha algo para acontecer. Quando ele disse para os discípulos vamos para outra margem, é porque do outro lado tinha algo para acontecer. Eles não estavam vendo o que ia acontecer, mas o Senhor Jesus estava dizendo vamos para o outro lado, eu vou com você. E quando eu estou dizendo eu estou indo com você, pode ficar tranquilo, você não está enxergando, mas do outro lado já está tudo preparado. O cego espiritual é aquele que o Senhor está falando vamos, e ele está achando que está indo só, porque ele, além dele não enxergar aquilo que Deus está falando, ele não está ouvindo o que Deus está falando. E o que Jesus falou para os discípulos foi isso: vamos, ou passemos para o outro lado. Pega o barco e vamos para o outro lado. Pega os remos e vamos para o outro lado. Levanta a âncora e vamos para o outro lado. Quando Deus manda você se preparar para ir para o outro lado, dizendo que está indo com você, pode levantar a âncora, pode pegar o teu remo, porque ainda que você não esteja enxergando do lado de lá, você já ouviu ele falando, e ele está dizendo, eu estou indo com você para o outro lado. O cego espiritual, ele enxerga o natural, mas ele não ouve no sobrenatural. Passa culto e sai culto, mas ele não ouve. Passa culto, sai culto, ele não ouve o que foi pregado, o que foi ministrado, porque tudo tira a atenção dele. O cego espiritual não ouve Deus falar. Parece que a palavra tinha que ser o surdo espiritual, mas não, é o cego. Porque o pior cego é aquele que não ouve a voz de Deus. A palavra do Senhor diz que o rei da Síria se levantou contra Samaria, perseguiu Samaria, e diz a palavra que o rei ficou perturbado porque achava que tinha alguém dentro de Samaria denunciando, informando o lugar aonde eles passavam, e ele enviou um grande exército. No capítulo 6 do livro de 2 Reis, levantou um grande exército e mandou contra o povo de Deus. O grande exército foi. O grande exército foi. Mas diz a palavra do Senhor que bem cedo o moço de Eliseu acordou. Ele acordou bem cedo, mas não enxergava, não tinha visão. Eu vou falar algo aqui para que você entenda. Não é só acordar cedo, trabalhar. Tem que ter visão. Não é só ser prestativo, tem que ter visão. Ele acordou bem cedo e diz a palavra que quando ele acordou, ele viu o quê? Um exército.
que estava vindo pelejar contra o povo do Senhor. E o exército não era pequeno. E por aquele exército não ser pequeno, ele entrou em desespero. Porque ele não enxergava nada além do exército que estava vindo contra eles. Tem hora na vida da gente que a gente só enxerga aquela conta que a gente tem para pagar. A gente não enxerga que pagamos 11 meses, mas aquela que a gente não tem para pagar, parece que tira toda a nossa estrutura. Tem hora na vida da gente que um diagnóstico deixa a gente para baixo. Uma notícia deixa a gente para baixo. Desestruturado. Tem hora na vida da gente que uma palavra, desestrutura a gente. É como se a gente tivesse cego e não tivesse enxergando mais nada, só o problema que está na frente da gente. Quem nunca passou por isso com uma notícia ruim? Quem nunca passou por isso quando alguém mandou uma mensagem, só queria, eu não sei como te contar, mas vou te contar. A notícia que deixa a gente para baixo, a gente não enxerga mais nada. O problema é que a gente enxerga o que Deus quer que a gente não enxergue, porque Deus quer que a gente enxergue além daquilo que está limitado à nossa visão. Oh, aleluia. Deus te trouxe nesta noite aqui para te dizer que a tua visão está fechada, mas hoje é a noite da tua bênção, da tua vitória. Tu sai daqui de posse da tua bênção, porque o Senhor vai abrir a tua visão e você vai enxergar aquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, e o nome dele vai ser glorificado. Qualquer coisa para a gente, qualquer coisa trava, qualquer coisa manda a gente parar. O moço acordou de manhã e ele viu que um grande exército. Dá para tu, Isaac? Um grande exército, sabendo que está vindo pelejar contra nós, qualquer um correria, fugiria, fecharia a porta, cavava um buraco, entrava no buraco. Mas diz a palavra que ele não fugiu. Ele foi para o homem de Deus, ele foi até o profeta. E quando ele chegou no profeta, ele disse: corre, porque o negócio não está bom. Eu estou vendo um grande exército lá fora que veio pelejar. E dá para ver que não é o nosso exército, porque o nosso exército está trancafiado. Nosso exército é pequeno. Nosso exército não tem o armamento que ele tem. O nosso exército não tem a estrutura que ele tem. Embora o nosso exército é grande, mas não tem o que eles têm. E é um grande número. E agora, o que é que a gente faz? A notícia que ele levou para o profeta também era desesperadora. A forma como foi contada também poderia levar o profeta a desespero. Às vezes é assim que contam para vocês a notícia. Às vezes a notícia chega para a gente, eu tenho que parar muitas pessoas de calma. Tenha calma. Fica tranquilo. Fique em paz. Aquele que tem visão espiritual, Deus vai dar equilíbrio para tomar a decisão na hora certa, do jeito certo, sem perder o controle. Porque aquele que é cego espiritual vai tentar desorganizar tudo e todos que estão à nossa volta para fazer a gente levar a atenção somente àquele que está cego. O profeta não entrou em desespero e disse assim: volta lá de novo agora. Vai lá novamente. Vai lá, escuta, vai lá de novo. Ele poderia não estar enxergando o sobrenatural, mas ele obedeceu à voz do profeta. E há um segredo em obedecer uma liderança, viu? Deus se responsabiliza com a palavra que sai de um profeta. Ainda que o profeta está errado, Deus assume a responsabilidade do profeta e faz o que o profeta falou. Esses dias um irmão, depois ele vai contar o testemunho, ligou para mim e disse: pastor, a palavra que o senhor falou no domingo falou comigo. Porque eu fiz uma entrevista para entrar numa empresa e o trabalho era para trabalhar direto e ia interferir no culto. Só que o salário era bom, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que cuidar da minha família. E pastor, deixa eu te dar uma notícia. Eu fui lá, eu fiz a entrevista, eles me chamaram e sabe o que eu disse para a empresa? Não quero. Ele disse: doeu, mas eu disse: não vou. Porque eu ouvi a voz de Deus e Deus disse não.
E quando foi essa semana eu encontrei o irmão Isaac, que está aqui. Depois ele conta o testemunho aqui. Ele disse: pastor, eu preciso te contar um negócio. Já tem 5 dias? Está trabalhando? 5 dias. Fez entrevista numa empresa que nem era o ramo dele. Quantas entrevistas ele tinha feito antes? 3 entrevistas. Falou com o patrão, falou com o dono, falou com todo mundo. E disseram: hoje não, hoje não, hoje não, hoje não. Quando ele posicionou-se, quando ele se posicionou, ele disse: eu não vou, porque eu sei que Deus tem algo preparado para nós. A empresa ligou para ele, ele já começou a trabalhar no serviço que vai ganhar mais, só vai trabalhar de segunda a sábado até as 11 da manhã, porque ele se posicionou e disse: pastor, nós estamos felizes demais. Sabe por quê? Quando Deus usa a boca de alguém para falar, pode acreditar que vai se cumprir. Quando eu falei que ele me falou depois da notícia que ele me disse, a primeira notícia, eu não me fiquei com medo, eu não fiquei tímido, não me intimidei, porque eu sabia que Deus que usou a minha boca para dizer: tem algo melhor vindo para a tua vida por aí, fica tranquilo. A Bíblia diz que o profeta Elias, quando o profeta Elias, ele profetizou, quando ele profetizou, ele não profetizou usando o nome de Deus. Ele dizia: segundo a minha palavra não vai chover. E não chovia. Agora, lá do céu, Deus vendo o profeta profetizando, Deus vendo o homem profetizando, você acha que, olha lá, está usando de novo a palavra dele, não vai acontecer nada não. Não, Deus não é, escute, Deus não quebra princípios, porque ele era autoridade em Israel. E Elias era autoridade em Israel. Ele disse: segundo a minha palavra não chove, irmã Aparecida. É natural, poxa, não chover, Deus parava, mudava o tempo. Olha o tempo aqui, uma hora está 42, outra hora está 18. Deus muda o tempo. Tem um país aqui, eu não sei que país que é, que eu vi uma reportagem, tem dia que está 40, tem dia que está 8 abaixo de, a noite está 8 abaixo de 0, no outro dia vai para 40, no outro dia vai para 0 grau, no outro dia vai para 38, no outro dia vai 5 abaixo de 0, é todo descontrolado. Eu não sei o que Deus está querendo fazer, mas tem algo, tem a mão de Deus fazendo algo, eu não estou entendendo, mas eu já posso enxergar que tem algo de Deus acontecendo. Eu falei aqui que eu ouvi a minha esposa comentando, e foi interessante, fez o pior calor de todos os tempos esses dias, algo que ninguém nunca ouviu falar. Perdemos noite de sono, porque não conseguimos dormir, de tanto calor. Mas tinha alguém orando, dizendo assim: Senhor, manda embora o Covid-19, manda embora o coronavírus. E aí a ciência diz que somente acima de 36 graus é que o Covid-19 é exterminado. Então a mão de Deus está agindo. Você não está enxergando, carnal. Ei, carnal, Deus está fazendo, você não está enxergando. Fica tranquilo, Deus está no comando, no controle, na liderança. Ele quer abrir os teus olhos para você enxergar aquilo que Ele está fazendo. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Elias disse: não chove, não choveu. Mas a palavra do profeta Elias não é só não chove. A palavra do profeta Elias era: não chove e não cai nem orvalho do céu. Enquanto não chove, está tudo certo, é normal. Agora, orvalho, não, aí não. Porque para cair orvalho não precisa de nuvem. Para cair orvalho não precisa de chuva. Para cair orvalho não precisa de vento. Para cair orvalho não precisa de tempestade. Para cair orvalho não precisa de temporal. Porque se você for no sertão do Brasil, ou em qualquer outro lugar, ou um dia na tua casa, observe a nuvem. Se não tiver nuvem, pode acordar de manhã cedinho, que a grama está molhada, o capim está molhado, a roupa está úmida, porque na madrugada caiu orvalho. Mas diz a palavra que o profeta, quando ele profetizou, ele disse: segundo a minha palavra, não cai uma gota de chuva do céu, e nem um orvalho cai, segundo a minha palavra. Deus estava mostrando que aquele que fala tem autoridade no céu. Então há um princípio de obedecer à liderança. Somente aqueles que têm visão espiritual obedecem
obedecem à liderança, porque quem tem visão espiritual não vê com os olhos naturais, ouve com o ouvido. Se a liderança está dizendo não, é não. Se a liderança está dizendo sim, é sim. Eu vou obedecer, porque é Deus usando a boca dele. Há um princípio em obedecer à liderança. Nem sei por que eu estou falando isso. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 16, que de Atos diz a palavra que Paulo estava sendo levado a Roma. E diz a palavra que um grande vento soprou sobre o barco. Uma tempestade, por muitos dias soprou um vento chamado Euraquilão. Uma tempestade soprou por vários dias, assolou o barco. Eles estavam costeando uma ilha e diz a palavra que alguém queria pular do barco. Escute isso aqui. Alguém queria pular do barco. E se pulasse poderia perder a vida, porque tinha um vento. Mas tinha alguém que tinha visão espiritual dentro do barco. Era Paulo. Paulo disse: não pula ninguém do barco. Ninguém pula, porque todos que permanecerem no barco escaparão com vida. Pegou ou não? Você pegou ou não a visão? Não pula ninguém do barco. Não sai ninguém do barco, permanece no barco. A vontade é de pular fora do barco, mas nós vamos permanecer no barco. E quando nós permanecermos no barco, escuta isso aqui. Diz a palavra que o apóstolo Paulo ele celebrou uma ceia. Jejuou por um tempo, mas diz a palavra que ele armou, ou seja, um cenário, preparou um cenário para celebrar uma ceia. Partiu pão, comeu pão. E o que estava acontecendo lá fora? Uma tempestade, mas dentro do barco tinha alguém que tinha visão. Você precisa ouvir alguém que tem visão, porque alguém que tem visão vai te dar direção para que você caminhe para o lugar certo. Porque assim como os discípulos ouviram a palavra de Jesus dizendo: passemos para o outro lado, eles ouviram, não duvidaram, pegaram os seus remos e foram com Jesus, e do outro lado tinha algo preparado para eles. Sabe o que Deus está dizendo? Escuta quem tem visão, porque aquele que tem visão vai ensinar você a ter visão também. Diz a palavra que aquele homem que servia a Eliseu ouviu a voz de Eliseu. Eliseu disse: volta lá. E quando ele voltou lá, Eliseu estava orando. E quando Eliseu estava orando, diz a palavra que Eliseu orou e disse assim: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele enxergue que mais são os que são conosco do que os que são com ele. E diz a palavra que quando ele foi, ele não só ouviu, mas ele veio trazendo agora uma segunda notícia. E a segunda notícia não era uma notícia dizendo que tem um exército de cavaleiro, não tem um exército inimigo. A segunda notícia era: Senhor, eu vi que do lado de cada cavalo e cavaleiro Deus enviou um exército celestial para nos guardar e nos proteger. Diz a palavra que quando o exército estava chegando, Eliseu orou e a cegueira espiritual pegou o inimigo. Fica tranquilo, quem está do teu lado vai ter a visão aberta, e aqueles que tiverem contra você, Deus vai cegar a ele, Deus vai fechar os olhos dele, Deus vai travar os olhos dele, ele não vai te enxergar, ele não vai te ver, porque aquele que tem visão espiritual ora, e quando ora, Deus dá direção para saber até como orar. Temos que saber como orar. Eu lembro de um testemunho do meu irmão. A empresa que ele trabalhava foi assaltada, e ele estava num balcão, era um supermercado, e passou os ladrões com todo mundo, com caixa, com o gerente, passou com todo mundo, foi pegando todo mundo e levou lá para um escritório e trancou. E meu irmão estava no balcão parado, e ele viu todo mundo passando. Ele ficou sem força, sem reação, mas depois do assalto meu irmão foi lá, arrebentou a porta, tirou todo mundo lá de dentro, e perguntaram: aonde você estava? Ele estava no balcão. Mas aonde? Naquele? Sim, nós passamos por lá e não te vimos. Ele: mas eu estava lá. Mas ninguém viu você, e nem um ladrão, porque se os ladrões tivessem visto você, tinha prendido você também. Mas eu estava lá. É assim que Deus vai fazer com você. Deus vai cegar o teu inimigo, vai te dar visão, porque quem tem visão espiritual entende aquilo que Deus está fazendo. Quem tem visão espiritual entende aquilo que Deus está fazendo. O problema da cegueira espiritual, sabe qual é? É que a cegueira espiritual, ela
ela faz algumas coisas na vida do homem. Por exemplo, eu me lembro lá atrás, eu vou para a rádio, aí alguém fala: pastor, mas não dá certo. Quem tem cegueira espiritual sempre vai fazer de tudo para que você não avance, tá? Quem tem cegueira espiritual vai fazer de tudo para que você não avance. Mas não é que a pessoa é ruim. Às vezes é pai, é mãe, é irmão, é amigo, é obreiro, é pessoas tão próximo, mas não está na mesma visão que você, não está no mesmo propósito, e não está enxergando a mesma coisa que você está enxergando. Eu ouvi um testemunho de um escritor dizendo que ele pegou o livro e levou para um amigo dele, um livro que ele estava escrevendo. Ele pegou o livro, o rabisco, mostrou para o amigo dele. O amigo dele olhou para o livro e disse assim: não vai dar certo não, pai, você é bobo, continua fazendo o que você está fazendo, que isso aí não vai dar certo. Era um amigo dele, mas não era um especialista, era um amigo, e por ser amigo não tinha a mesma visão que ele. E aí, depois de um tempo, ele pegou o livro, os rabiscos, todo aquele monte de folha, e viajou e foi na casa de um grande escritor. Ele não falou o nome do escritor, mas ele foi na casa do grande escritor, que ele já tinha pego amizade. Ele pegou aqueles rabiscos que ele tinha escrito o livro, entregou para o escritor e disse: por favor, me ajuda, lê esse livro. Eu preciso publicá-lo, mas eu preciso da sua opinião, para saber o que é que você tem a falar sobre este livro. E ele disse: tá bom. Pegou o livro. Meses depois, ele recebeu a ligação do escritor dizendo: vem aqui em casa. E ele foi. Ele disse: olha, o livro tem alguns erros, tem bastante erros, mas eu vou falar a respeito do livro só depois do almoço. Saiu um pouquinho, a mesa estava pronta, ele sentado, a esposa do escritor olhou para esse irmão e disse: olha, eu nunca vi isso acontecer, mas o meu marido, ele pegou o teu livro e ele ficou uma semana lendo o teu livro, e eu nunca vi ele fazer isso com ninguém, e ele leu todo o teu livro. No final da tarde, no café, estava todo os rascunhos lá, muito rabiscado, grifado. Ele disse: ó, tá aqui o teu livro, tem muita coisa ruim, eu escrevi as coisas que estão erradas lá, você tira, procura outras fontes, porque não está boa, mas por favor, publique, porque vai ser um sucesso o teu livro. E ele publicou, e foi um best-seller no Brasil. Mas antes de publicar, ou quando publicou, ele pegou o livro e foi na casa do amigo. Ele não fez como o Kiko. Não, gente, não é isso. Olha, mas é o livro. Sim. Aquele. Dá uma olhadinha no prepácio aqui, ó. Olha aqui quem foi que corrigiu. Alguém falou alguma coisa? Oi? Prepaciou. Olha aí. Olha aí quem foi. Olha quem foi que corrigiu, redigiu. Olha quem está aí. Ah, quando o cara olhou, não acredita. É ele. É aquele que tem visão, que falou que era para mim editar, que era para mim publicar. Sabe o que Deus está falando? Pare de ouvir quem não está na visão que você está. Pare de ouvir cegos espirituais, porque cegos espirituais vão levar pessoas a buraco. Cegos espirituais vão levar pessoas a ruínas. Cegos espirituais vão levar pessoas ao pior, ao mal, porque ele é cego. E por ele ser cego, ele quer que você também seja cego. Esta é a função do diabo, cego. Não enxergava aquilo que tinha.
A cegueira espiritual, ela faz algumas coisas na nossa vida. Isso é um perigo, perigo. Eu já tive que ouvir a minha filha: você não vai fazer assim não, pai. Eu disse: espera aí, quem fala aqui sou eu. Aí de repente também: não vai não. Lá vem a minha mulher, minha esposa também: não vai não. Eu disse: meu Deus, uma é pouco, 2 é bom. Aí lá vem a Raninha também, não sabe nem o que está falando: vai não, pai. 3 é demais. Às vezes até a Rebeca tem que falar isso para a gente, sabe para quê? Para a gente abrir os olhos com algumas coisas. Porque tem hora que mesmo a gente orando, a gente se torna um cego, porque a gente não começa a enxergar o alma além do nosso nariz. A palavra do Senhor diz assim, que aquele que olha para o vento, ele não semeia. Quem olha para o vento só está enxergando aquilo natural, não está enxergando o sobrenatural. O que é o sobrenatural? O sobrenatural é a semente germinando aonde a gente não está enxergando. O sobrenatural é ela crescendo debaixo da terra. O sobrenatural é a água caindo em cima dela, ela crescendo, ela dando fruto. Então aquele que olha para o vento, ele não semeia, e se não semeia, ele não está enxergando o sobrenatural. Nós só estamos olhando para aquilo que está diante da nossa visão. Mas em nome de Jesus, levante a sua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida, que o Senhor desvende os teus olhos, que o Senhor abra os teus olhos, para que veja aquilo que Ele tem para a sua vida. Aqui no meio desta igreja e naquelas pessoas que estão em casa, tem empresários, tem escritores, pastores, donos de empresa, construtores. Aqui no meio tem gente que vai trabalhar cuidando de liderança, missionários. Aqui no meio tem um povo que Deus está abrindo os olhos para enxergar aquilo que você não, aquilo que você vai ser, mas aquilo que você já é. Põe em prática aquilo que você já é, põe para fora aquilo que você já é. Comece a profetizar aquilo que você já é, porque você primeiro, você é filho, e filho que é filho, escute, não tem medo, porque o medo é a consequência da cegueira espiritual. Quem tem medo é quem está cego, porque a cegueira, ela leva a pessoa a ter medo. Eu tenho medo de andar, eu tenho medo de dar um passo, eu tenho medo de alguém. Quem é que está aqui? Eu não sei quem está aqui. Sou eu. Tá, eu conheço. Mas tem hora que não serão as mesmas pessoas, e nós que enxergamos, nós pela voz nós sabemos, mas pelo passo nós sabemos quem está chegando. Olha o profeta, diz a palavra que havia um profeta que estava cego, mas o rei mandou a esposa dele para a casa do profeta que estava cego. Quando a esposa chegou, ele disse: fala, esposa de Roboão, fala, o que é que você quer? Como é que você sabe? Eu até me vesti diferente, eu não estou enxergando, mas eu sei que é você. Eu não estou falando de visão de coisas naturais, estou falando daquilo que é espiritual. Eu estou falando daquilo que a gente está enxergando, apalpando, vendo. Não, eu estou falando de algo além daquilo que você não está entendendo. Dentro daquele galpão que nós estávamos, eu vi pelo menos de umas 15 pessoas diferentes. Eu não estou falando de pessoas que congregam com a gente, eu não estou falando de pessoas que congregam com a gente, eu estou falando de quem a gente não conhece. Esse galpão será de vocês, esse lugar é seu, isso aqui é de vocês. Vocês vão comprar isso aqui. Não, pastor, agora vocês têm que comprar. Aí o outro: não, mas isso aqui pode investir, que isso aqui vai ser de vocês. Eu não estou falando de pessoas crentes que foram lá profetizar, não. Deus usou um monte de gente para dizer, Deus usou um monte de profeta para dizer: tem um lugar preparado, tem um galpão preparado, é do outro lado. E eu procurei isso por anos, mas agora eu coloquei os pés lá dentro e eu disse: eu encontrei, Senhor, é esse aqui. Eu não estou esperando, escute,
Eu não estou esperando alguém chegar com a chave e dizer, está aqui, ó, vamos passar a escritura para o teu nome. Não, eu tenho tempo de vida e eu sei que nós vamos, eu tenho anos, muitos anos longos de vida, e nós vamos lutar, trabalhar, nós vamos guerrear, nós vamos lutar. Eu sei que não vai ser fácil, mas a visão está dizendo, trabalha, porque eu vou dar esse lugar, vocês vão conquistar esse lugar. Eu estou acreditando nisso. Escute, pasmem, não temos um centavo no bolso. E sexta-feira eu peguei minha esposa, minhas filhas, e nós sentamos no Taquaral. Imagina, padaria top das galáxias. Eu não queria nem ver aquilo, eu não queria nem sair daquilo, quer dizer. E eu sentei com a senhora para conhecê-la, e ela colocou a forma dela. Eu disse, não, não é a sua, é a minha. E eu já vou logo falando que eu não tenho nem um centavo para pagar, mas quero comprar. Porque fé é o quê? Fé é o quê? Fé é o quê? É o que se enxerga? É o que vê? É o que põe a mão? É o que apalpa? Não. E a fé sem obras é morta. Preciso exercitar a minha fé. Fé é compromisso, é comprometimento com a palavra, e a palavra me autoriza. Vai dar um passo maior que as pernas, não estou nem aí. Eu dou um passo e ele põe o chão, eu dou um passo e ele põe o chão. Quando você entender o tamanho do propósito, você não vai dar ouvido para aqueles que não estão no mesmo propósito que você. Eu vou falar de novo para você entender. Estou falando para quem acredita. Eu estou falando para quem acredita na palavra, daquilo que foi falado aqui. Só que a gente fica esperando alguém vir lá dos cafundó, do cocorobó, para dar uma chave para nós. Está aqui, ó. Porque Deus falou que ia dar. Ele falou que ia dar. Eu já peguei, eu já recebi. Vai querer ajudar Deus. Estou ajudando Deus não, estou dizendo para Deus, Deus, só me dá saúde para a gente trabalhar, para a gente levantar cedo. Abre a nossa visão, para a gente continuar, porque nós vamos pagar. Você quer o desfecho dessa reunião ou não? Fala, quer ou não, crente? Você quer? Toma uma água aqui. E eu disse que eu só ia contar depois que a gente estivesse lá. Mas eu vou contar. E aí, escreveu, foi falando. E uma irmã chegou para mim, não sei quem, falou, pastor, uns 90 mil. Eu disse, mano, 90 mil. 90 mil nós gastamos de ferro para fazer essa frente aqui, mano. 90 mil a gente compra de bala. Olha, tá rico, hein? A vista do prédio, 90 mil, não é nada. E aí, eu disse, eu quero comprar, mas eu quero que seja nesses termos aqui. Tem que ser desse jeito, mas tem um contrato, eu não posso quebrar. E se eu quebrar o contrato, paga-se muito. Então é assim. E aí ela disse, então eu vou fazer menos porque é direto. Eu disse, é direto, não pode ter tanto juro. E fizemos uma planilha ali. Eu ia falando e ela escrevendo. E no final de tudo eu entendi que aquele prédio não vai ser nosso. Não, pastor, não. Ele já é nosso. Uma coisa é a gente entrar no prédio dizendo iremos pagar aluguel. Outra coisa é a gente colocar o pé dentro dizendo isso aqui é nosso para a glória do nome do Senhor Jesus. Não é pela fé não. Ela disse, quando é que eu tenho que fazer tudo? Que dia que começa? Começa a valer a partir de quando para vocês começarem a me pagar? Calma, porque diante disso tem um propósito. Isso aqui é profético, escuta o que eu vou falar. Isso aqui não é no meu nome, não é no nome da minha filha Rebeca. Elas nem ouviram falando isso. Não é no nome da minha esposa, não é no nome da minha filha Hannah, não é no nome do pastor Ivanil, não.
Isso aqui é no nome do ministério Ceia, é no nome da igreja Ceia Church. Porque agora, a hora que eu não estiver aqui, a visão ficou e alguém vai ter que continuar esta visão até a vinda de Jesus. Se eu fosse outro, sabe o que eu ia dizer? É meu nome. Eu disse, não é meu não, porque isso é da igreja, e a igreja não é constituída pelo pastor Gilberto, é constituída por uma cabeça que obedece à liderança, glória, que obedece à liderança. Aqueles que estão embaixo da liderança também obedecem à liderança, porque Cristo é a cabeça da igreja, o pastor é o anjo da igreja, que conduz o povo, que tem visão. Quando a gente escuta alguém dizendo, pastor, eu posso ir para tal lugar, a gente diz, não vai, ele não vai e Deus dá vitória. Mas tem gente hoje em dia que nem fala nada, quando diz já foi, já estou voltando. E quando está voltando, já está dizendo que não tem o princípio de liderança. Então está tudo certo, cada um caminha do jeito que for, porque, meu irmão, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Vou falar de novo, a ovelha conhece a voz do seu pastor, e o pastor conhece a sua ovelha, e o pastor está de cima, está dizendo, esse não é o caminho, com cajado, a gente está falando, é por aqui, porque eu estou enxergando lá na frente, porque pastor tem visão de águia, pastor está enxergando lá. Ah, meu Deus do céu, esses dias entramos em desespero, o dinheiro acabou, nós começamos a montar a loja lá na frente, a livraria, e só de material gastamos um absurdo, e o negócio acabou. E aí os irmãos lá da África pedindo ajuda, a gente mandando. Eu disse, meu Deus, e agora? Deus já falou dentro do meu coração, eu vou levantar alguns empresários do Brasil para cuidar desta obra, porque esta obra é uma obra que vai levar visão às nações, vai levar visão às nações, vai ajudar pessoas. Aí eu recebi pedido de outra pessoa, disse, meu Deus, e agora? O dinheiro está acabando, e o Senhor disse para mim, marca a sua ida para o Nordeste no mês de novembro, porque é propósito que Deus colocou no meu coração. Liguei para alguém lá e disse, pastor, aqui está tudo normal, pode vir, que nós vamos fazer uma cruzada aqui na rua, vamos colocar os carros de som na rua. Já comecei a mandar mensagem para as pessoas, porque nós iremos no mês de novembro fazer de novo. E a van, vamos de van não, dessa vez o pastor vai de avião, vai rápido e volta rápido, vai rápido e volta rápido, vai rápido, vai ligeirinho e volta ligeirinho, vai rápido e volta voando. Para quê? Porque tem uma obra do outro lado que nós temos 7 anos para a gente pagar aquela construção. Tem 7 anos para a gente investir naquela obra. Dá para tu dar um glória a Deus, crente? Dá para tu dar um glória a Deus? Então, se o Senhor colocou algo na tua mão, vai. Se o Senhor colocou algo na tua mão, invista. Se o Senhor falou algo para você fazer, faça. Tenha visão de águia, avance, porque o Senhor está dizendo que a cegueira tira a vontade de ir, a cegueira tira a coragem, e pelo contrário ela traz o medo. E o Senhor está dizendo, abrindo os teus olhos, Ele tira de dentro de você algo chamado medo. O medo traz insegurança e medo. Não estou inseguro porque aquela obra não é minha, é dele. Tem algumas pessoas que vêm conversar com a gente, eu e a minha esposa conversando, ela é minha pastora, mas tem hora que eu sou mais pastor dela do que ela é minha pastora. E nos cafés, às vezes eu vejo ela com medo, e ela olha para mim e diz, filho, eu queria ter a fé que você tem. Eu disse, não, você não precisa ter a fé que eu tenho, só precisa ter visão de águia. Eu olhei para ela e disse, fica tranquilo, fica em paz. Quando alguém fala alguma coisa de algumas coisas que já aconteceram esses dias por aí, eu sabe o que eu digo? Fique em paz. Essa noiva tem um noivo. É isso que a gente precisa entender. Essa noiva tem um noivo, e esse noivo cuida da noiva. E quando nós temos visão, Ele tira da gente o medo. E se tira o medo, tira a insegurança, tira a dúvida. Havia um homem, não tem como falar de cego e não falar do cego Batimeu, filho de Timeu, à beira do caminho, inseguro, com medo, não tinha ninguém para lhe ajudar. E ele ouviu a multidão passando, e quando a multidão passou, ele descobriu que era Jesus que estava passando. Você percebeu que ele era cego dos olhos, mas ele ouviu. E quando ele ouviu, ele disse, pronto, achei a oportunidade de mudar de vida. Eu achei a minha oportunidade para que o Senhor mude a minha história. Ele era cego de nascença.
Ou em outra tradução diz que tornou a ver, e fica uma dúvida, um diz que tornou a ver, outro diz que é cego de nascença, mas era cego. E quando ele se encontrou com Jesus, acabou da vida dele o medo, a insegurança, a dúvida. E sabe o que é isso? Sabe o que é esse medo? Esse medo que paralisa os cegos espiritual. O medo, ele não vem de uma hora para outra. A insegurança também não vem de uma hora para outra. Quando a gente é traído por alguém que a gente confiava, a gente não quer confiar mais em ninguém. E se a gente não confia mais em ninguém, a gente está quebrando os princípios bíblicos. Porque a gente tem que confiar no nosso irmão, amar o nosso irmão, estender a mão, confiar. Não importa quem fez o que fez. Nós estamos recomeçando, tudo novo de novo. Não importa o que aconteceu, não importa o que aconteceu na tua história e na tua vida, recomece. Porque esse medo, essa insegurança, sabe por que acontece? E eu termino aqui, e eu encerro, porque nós temos a apresentação das crianças. Eu encerro. Esse medo, essa insegurança chega em nossa vida porque primeiro não estamos enxergando, a cegueira espiritual fecha os olhos da gente para a gente não enxergar. E quem não enxerga, ele aciona os outros sentidos: audição, tato, paladar, olfato. E aí tem uma coisa que tudo isso vai levando para a vida do cego. Tudo isso vai entrando na mente do cego. Ele não enxerga, mas está entrando lá na sua mente. Ele vai entrando lá na sua mente. E aí ele vai pensando. E os pensamentos só levam a pessoa a ter medo, porque ele não está enxergando nada. Está entendendo ou não? Tem dias que eu acordo às 5 da manhã. E quando eu acordo às 5 da manhã, vou ao banheiro e volto. Tomo uma água e volto. Para descansar mais um pouquinho, porque ainda estou cansado. O corpo está dizendo, fica deitado. Mas a mente está igual aqueles memes. Está querendo dormir e a mente está acordada. E aí a gente fica na cama, fazendo o quê? Virando de um lado para o outro, pensando. E os pensamentos da noite é diferente dos pensamentos da manhã. Os pensamentos da noite é dizendo o que é que eu vou fazer amanhã. E os pensamentos da manhã é o que é que eu vou fazer hoje. Então, se teve algo que você não resolveu ontem, no outro dia parece que se potencializou, ficou maior, e de manhã a gente fica pensando, e hoje, como é que vai ser meu dia, e agora, e isso, o que eu tenho para pagar, e aquilo, como é que está isso, e a obra, e aquilo, e a gente vai pensando, e vai pensando, de repente você cochila. E quando você cochila, você só sonha coisa ruim. Nesse cochilo, que não é aquele sono gostoso. Esses cochilos só revelam sonhos bobos. Cobra engolindo cobra. Ai, que eu sei com a cobra, com a aranha que não sei o quê. Ai, que eu sei com água, não sei aonde. Sabe o que você tem que fazer às 5 horas? Levanta, faz um café. Dobra o joelho, vai fazer uma oração, lê. Vai fazer uma leitura. Vai colocar o exercício na tua mente, vai exercitar a tua mente. Não fica deitado pensando um monte de bobagem, não. Faça o teste, se não é. Quando você dormir e acordar cedo, quando você acordar, você não vai dormir de novo, você vai ficar pensando um monte de besteira, um monte de bobagem. O que você precisa fazer é se levantar para a vida, acordar para a vida, despertar para a vida, abrir a visão para a vida, porque aquilo que Deus tem para a tua vida amanhã é muito maior, é muito melhor. Amém? Não deixe o medo tapar a sua visão. Não deixe que esse medo traga e leve dentro de você algo chamado incredulidade. E eu nem falei da cegueira espiritual nos dias de hoje. Mas o Senhor tem falado comigo esses dias sobre cegueira espiritual. A cegueira espiritual das religiões. E a cegueira espiritual não é algo que
começou hoje, é algo que já vem lá desde Jesus, antes de Jesus, no tempo de Jesus. Os cegos que achavam que estavam agradando a Deus, mas não conheciam o propósito. Os cegos eram os religiosos, que tentavam agradar a Deus por aquilo que faziam. Nós não agradamos a Deus por aquilo que nós fazemos, nós agradamos a Deus porque nós acreditamos em Jesus, e Jesus é o plano principal. Toda palavra que eu for ministrar, ela tem que começar, encerrar com o princípio da palavra, que é Jesus. Aquele que prega, que ministra, que ensina, se ele não falar de Jesus, ele não está dentro e não está baseado. Falei de tudo sobre cegueira, para você entender que os religiosos da época de Jesus tentavam agradar a Deus, e não era ruim. O que eles faziam não era ruim, se vestiam bem, sacrificavam, prestavam um culto a Deus. Mas escute, o pior cego é aquele que é somente o religioso. O cego que só está achando que está fazendo algo para agradar a Deus por aquilo que está fazendo. E na realidade nós não agradamos a Deus só por aquilo que fazemos. Nós agradamos a Deus porque nós acreditamos e nós confiamos no sacrifício de Cristo Jesus. Amém? Amém? Fique de pé que eu quero orar enquanto as crianças se preparam.